Olá a todas, olá a todos, eu sou o Renato Rovai, o editor da revista Fórum, e este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar terças e sábados às 17 horas. Eu estou aqui hoje para falar de um assunto que virou moda, tem modas, e esse é o do momento. E faz sentido ser um assunto muito debatido e está sendo debatido, inclusive, por pessoas que têm condições de falar sobre o tema, como o professor André Singer, que deu uma entrevista ao jornal O Globo falando sobre essa tentativa de captura do eleitorado lulista pelo Bolsonaro. Ele vê, sim, uma estratégia nesse sentido, mas faz uma série de ponderações. Eu queria seguir um pouco na linha do André, fazendo outras ponderações e reconhecendo que há, de fato, uma estratégia do Bolsonaro nesse sentido. Então, primeiro eu vou tentar aqui localizar os motivos que o levaram a fazer isso. Primeiro, o Bolsonaro está reinaugurando o seu governo. Ele está construindo uma nova base política e tentando caminhar por um outro tipo de caminho. Caminhar por outro tipo de caminho, Rovai. Mas tudo bem, é assim mesmo. Ele está mudando da negação da política, do antipolítico, daquele cara que não faz acordo com ninguém, para ser agora o presidente do Centrão, o presidente dos descamisados, né? O presidente que vai organizar uma base forte para poder aprovar medidas de caráter impopular e que, ao mesmo tempo, vai tentar ter um grande plano social que lhe traga um colchão que ele tinha antes pelo discurso da antipolítica. O que o Bolsonaro tinha? Ele tinha uma base que ele alimentava a fake news, uma base que ele alimentava atacando o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, o Supremo, o Congresso como um todo, todos os deputados que não ia fazer acordo com ninguém, eu sei o que vocês querem, não tem nada, e essa base, que era uma base orgânica, que via nesse tipo de coisa, um ato heróico de um homem solitário que buscava resgatar o país a qualquer preço, esta base, de alguma maneira, ele perdeu uma parte dela. Que parte que o Bolsonaro perdeu dela? Com o negacionismo da pandemia e com a percepção de que ele pode ter, sim, se envolvido em casos de corrupção, com essas coisas dos filhos dele, com a saída do Moro do governo, um pedaço que era mais lavajatista, principalmente vinculado às pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, 7 salários mínimos, 8 salários mínimos para cima, esse núcleo começou a perceber que talvez ele não seja nada disso, seja só um gogozento querendo fazer de conta que vai governar o país sozinho, que não tem a menor condição. Essas pessoas dessa classe média alta, começaram a se decepcionar com ele, e esse povo era a gasolina que movimentava o carro do bolsonarismo. Não quer dizer que ele tinha perdido a base inteira, ele se manteve com uma forte presença. De repente, num acidente de percurso, como o registro no DSFins, surge o auxílio emergencial, que foi patrocinado, organizado, aprovado pela oposição, principalmente por partidos como PT, PCdoB e PSOL, que comemoraram como um gol de Copa do Mundo, no final de Copa, aquela aprovação. Eu me recordo muito bem como uma dirigente petista, quando eu falei, gente, o problema é aprovar, é importante, mas o problema é o que será feito com isso. O Bolsonaro pode ganhar lá na frente. Fiz esse tweet e fui xingado por uma dirigente petista no Twitter, que achou que, ao invés de ficar aqui tweetando no Facebook, eu deveria ir trabalhar e atuar para mudar as coisas, garantir os direitos. Eu estava fazendo uma ponderação política. E isso aconteceu. O Bolsonaro tem se aproveitado do auxílio emergencial e, de alguma maneira, diminuiu, se ele não teve ganhos exponenciais nos setores mais pobres, ele teve algum tipo de ganho. Eu trouxe aqui, por exemplo, a gente vem fazendo a pesquisa Fórum desde abril. Abril, maio, junho, julho, isso. Desde abril. E a gente percebeu que houve uma queda do ruim e péssimo na faixa de até 2 salários mínimos do Bolsonaro. Ele tinha 43,4%, e isso caiu para 37,3%. É uma queda significativa
até 2 salários mínimos é a metade da população. 6 pontos aí muda muita coisa. Muda muita coisa. Por outro lado, acima de 10 salários mínimos aumentou muito a rejeição dele. Mas quem também segurou a aprovação do Bolsonaro nos níveis atuais foi a classe entre 5 e 10 salários mínimos, essa classe média remediada, que de alguma forma talvez receba também o auxílio emergencial ou tenha os efeitos dele. A reprovação, o ótimo, o ruim e péssimo dele, que era de 42,2, caiu para 33,899%. Então, são nessas duas faixas que ele está se agarrando. Aquele Homer, né, que o Bonner chama de Homer Simpson, aquele eleitor que fica ali comendo pipoca e vendo o Jornal Nacional e na internet, no grupo de WhatsApp da família, pegando todas as fake news, esse cara aí que tem trabalha de Uber, a mulher de manicure e que não está ligado às corporações, não enfrenta aqui, perdeu renda porque não podia trabalhar e ganhou o auxílio emergencial e está nessas classe mais média C, esse cara ficou com Bolsonaro. Não é só o eleitor mais pobre. Tem um efeito, então, claro, mas ao mesmo tempo, vejam, quando a gente faz o cruzamento e pega quem recebe o auxílio emergencial e quem não recebe. E ver, será que tem grandes diferenças de aprovação do Bolsonaro? Não existem. O ótimo e bom dos que recebem o auxílio emergencial é o ótimo só 16,6, o bom é 17,9. Dos que não recebem, o ótimo é 17,4 e o bom é 15,2. Empate. Então, não tem essa coisa, os que recebem estão falando muito bem. Ainda não. Bom, mas por que o Bolsonaro está indo para o Nordeste? Porque lá, evidentemente, tem um eleitorado que foge desse círculo da classe média, que é um eleitorado grande e que ele pode prospectar. Acabando o auxílio emergencial, o Bolsonaro só tem uma alternativa: fazer política pública ampla para grandes segmentos da população, para ficar nesse patamar que ele tem hoje de 30%, 35%. Ele vai ter que focar, então, naqueles chamados descamisados do Collor ou no pessoal do Bolsa Família do Lula. E é isso que eles estão coordenando. Para manter um programa como esse, ele vai ter que fazer uma opção política. Vai ter que cobrar imposto de alguém. Alguém vai ter que pagar isso daí. Isso daí vai ter que sair de um imposto, de uma nova CPMF, ou de uma tributação em grandes fortunas, seja o que for. E isso daí vai fazê-lo romper com o setor de classe média, de alguma maneira. Os ideológicos ficarão, mas uma parte deixará de defendê-lo e apoiá-lo, porque isso pesa muito ter uma CPMF para alguns setores, não economicamente, mas simbolicamente. É uma grande traição. E, às vezes, é no simbólico que as traições se mostram mais fortes. Vejam, por exemplo, no caso de quando a Dilma fez a lei das empregadas domésticas. Aquilo, simbolicamente, significou uma ruptura imensa com a classe média brasileira, que achava um absurdo ter que registrar e ter que fazer com que as empregadas cumprissem horas, porque elas dormem em casa e depois ela lava uma loucinha. Qual o problema? Essas mulheres estão pensando o quê? Estão querendo ganhar muito. Aquilo, simbolicamente, foi um grande rompimento. Pode vir a ser um grande rompimento do Bolsonaro se isso vier a ser feito. Mas o Bolsonaro tem mais um problema. Dia 3 de novembro tem eleição nos Estados Unidos. Em boa medida, hoje ele se segura nessa chave do trumpismo, né? Por isso que agora ele está tentando fazer novas investidas internacionais e talvez tenha que trocar o Ernesto Araújo e talvez tenha que trocar o ministro do Meio Ambiente se o Trump vier a ser derrotado. Seria uma nova inflexão mais para o centrão, não para o centro, para o centrão do governo. Se o Trump perder a eleição para o Biden em novembro, esses ministros que são muito trumpistas, exageradamente trumpistas, e que têm uma percepção, que são percebidos internacionalmente, como o Ernesto Araújo e como o ministro do Meio Ambiente, eles não poderão continuar. Vai ser mais uma parte do núcleo duro do olavismo, do bolsonarismo, que vai se perder. Enfim, isso
significa o quê? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não é uma chave só, não é ele liga ali, põe um pouquinho de dinheiro, os pobres começam a ganhar e resolve todos os problemas. Primeiro que isso não é simples, tem aí um grande debate econômico a ser feito com pessoas que são ultra neoliberais. Segundo, que o lulismo não era só o Bolsa Família, teve o aumento do salário mínimo que repercutiu no aumento de renda da aposentadoria, os aposentados passaram a ganhar mais, eles, em muitas cidades do Nordeste, ajudaram a reconstruir a economia com os seus pagamentos, que antes eram de menos de $100, e passaram a ser de 400 e poucos dólares, agora já diminuiu o poder de compra do salário dessas pessoas. Teve o Minha Casa Minha Vida, teve programa de cisternas, teve programa de tecnologia social, de aplicação de recursos em programas que geravam trabalho e renda, teve Luz para Todos, teve uma série de programas que provavelmente não serão feitos agora. O Maluf fez isso quando foi prefeito de São Paulo. Ele avançou no eleitorado da Erundina. Ele foi fazer o programa de habitação, que era para o Singapura, talvez alguns lembrem. Ele tinha os programas populares, Leve Leite, e ele fez coisas para capturar e conseguiu desmontar uma boa parte daquela base de apoio da Erundina. Mas ela não se esfacelou como um todo. Depois de 2 anos, o Maluf acabou perdendo a eleição para Marta Suplicy, depois de 2 mandatos, perdão. Ele conseguiu eleger o Pita, mas depois ele não conseguiu se manter. Então, devagar com andor com Santa de Barro, e não é assim, tira-te um dia, acabou e nunca mais se vê nada na vida. Tem uma disputa a ser feita, é um rato, não é um elefante. O adversário ainda não é tão grande como parece. Estou dando aqui esse exemplo para vocês. Teve uma queda, sim, de 43,4 para 37,3 entre a fatia até 2 salários mínimos do ruim e péssimo do Bolsonaro. Vamos ver como isso se mantém na próxima pesquisa Fórum, se vai ter alteração, se não vai ter, mas ainda entre os que ganham auxílio emergencial, os que não ganham, tem a mesma percepção de avaliação do governo. É preciso olhar isso com o cuidado que merece. E tem que tomar muito cuidado, porque, de fato, parece que o governo está querendo se reposicionar, e se reposicionar para falar com os mais pobres, o que faria sentido do ponto de vista do tipo de demagogo que o Bolsonaro é. Ele teria que jogar com essas classes, mas, ao mesmo tempo, ele está perdendo base em formadores de opinião que lhe foram muito importantes para fazê-lo chegar aonde chegou. Queridas, era isso o Fala Rovai de hoje. Queridos, beijas e beijos para todos.